Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Como se estrutura a liturgia da palavra no Advento? Nessa primeira parte, nos primeiros dias do Advento, o texto principal que vai dar o tema da celebração e vai determinar o Evangelho é a primeira leitura. Sempre vai ser tirada do profeta Isaías, nos dias feriais, ou seja, de segunda a sábado pela manhã, que nós vamos celebrar a liturgia. E esse tema que nasce do Evangelho vai condicionar que nasce da primeira leitura do profeta Isaías, vai condicionar a leitura do Evangelho. Percebem que é muito diferente, por exemplo, daquilo que nós dizíamos no tempo comum, que no tempo comum nós temos uma primeira leitura que vai se sucedendo, a leitura semi-contínua da primeira leitura e do Evangelho. Então não tem um tema em comum. No Advento tem. Mais na frente nós vamos dizer quando vai mudar esse critério de escolha, que aí é o tema do Evangelho que vai determinar a primeira leitura e vão entrar outros autores. Não será somente o grande profeta do Advento. A personalidade dessa primeira parte do Advento é Isaías. Depois vai chegar o momento que a personalidade vai ser João Batista e depois vai ser Maria Santíssima. Então essa primeira parte é Isaías, o profeta da esperança, que anunciou de tantos modos o Messias que está chegando, através da pessoa mesmo do Messias que é anunciada, ou então daquilo que ele vai fazer, e que ele esperava, anunciava sem saber precisamente o que estava anunciando, porque é um instrumento de Deus. Mas nós cristãos lemos essas páginas e achamos então, a partir da fé, somos convencidos que é do Senhor Jesus que ele está falando. Então, o nosso autor vai falar assim: o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro. Este monte do qual ele está falando é a cidade de Jerusalém. O profeta vai anunciar que para todos os povos o Senhor vai oferecer ali um banquete. Mas que não é então mais somente para o povo de Israel, mas para todos os povos. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. Ora, naquele tempo tinha uma mitologia que falava do combate entre Baal e um outro ídolo, que era a morte, e que então a morte não era vencida. O profeta vai dizer: o Senhor Deus vai vencer a morte e vai então enxugar as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra de seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele. Este é o Senhor. Vamos alegrar-nos e enxugar e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. O profeta, como eu dizia, não tinha plena consciência daquilo que ele está dizendo. Ele faz uma profecia que vai incidir diretamente no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É ele, o Senhor, que vai vencer a morte. Mas ele anuncia, na esperança de que ali, na cidade de Jerusalém, o Senhor vai chamar todos os povos para comer com ele e vai dar o grande presente que os deuses pagãos não conseguiram, que é a vitória sobre a morte. A partir deste fato, então, ele é reconhecido como o Senhor. Este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor. O Senhor que traz alegria e exultação. A mão do Senhor repousará sobre este monte. Este monte é a cidade santa de Jerusalém, a cidade que acolhe aquele que vai vencer a morte, e que nós cristãos lemos que a verdadeira cidade de Jerusalém, na qual o Senhor reúne todos os povos, é a sua igreja. E esta igreja se reúne, sim, em torno da vitória sobre a morte, em torno do mistério pascal do Senhor, que é o centro da vida da igreja e é aquilo que nós celebramos em cada ação litúrgica. Não crer na ressurreição seria tornar vã a nossa fé.
No Evangelho de hoje, meus caros irmãos e irmãs, nós encontramos com aquele milagre que é o mais conhecido entre os milagres de Jesus. É curioso que não é um milagre assim mais grandioso. É um milagre que, no entanto, tocou o coração da comunidade cristã primitiva, porque ele está presente em todos os evangelhos. E no evangelho de Marcos e Mateus é narrado por 2 vezes aquilo que nós chamamos de multiplicação dos pães. Mas, na verdade, no texto não tem a palavra multiplicação. E isso é uma palavra usada pelas traduções. O texto do próprio evangelista, ele fala, sim, de um senso de partilha que faz com que todos possam comer. E de uma ação do Senhor que muda os corações, que faz com que tenha comida em abundância, a ponto de sobrar. Então, Jesus sobe uma montanha e se senta. No Evangelho de Mateus, Jesus, que é apresentado como novo Moisés, muitas vezes está numa montanha. E ali vem uma grande multidão que trazem para Jesus coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. E Jesus os curou. E todos glorificavam a Deus, glorificavam o Deus de Israel. Então, que este gesto faz com que a multidão comece a louvar a Deus, porque nunca viram tal coisa. Aí então, ainda estão ali e Jesus vai dizer: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Veja, essa ternura de Jesus é compaixão, misericórdia. Os seus discípulos, por exemplo, em alguns evangelhos vão dizer assim: despede a multidão, não é problema nosso. Encontrar um irmão com fome não é um problema meu, é um problema dele. Ele que tem que ser despedido para que vá. Jesus tem compaixão. São 3 dias, podem desmaiar pelo caminho, então buscam uma solução. E então os discípulos vão dizer: onde vamos comprar neste deserto? Então, a primeira reação em algum dos evangelhos não é problema nosso. A segunda reação é aquela: nós, para resolvermos esse problema, precisamos de dinheiro, precisamos comprar. Então, onde é que vamos comprar no deserto? Tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, na primeira multiplicação dos pães, eram 5 pães e 2 peixes. Agora nós temos 7 e alguns peixinhos. Mas é interessante notar, caríssimos, que depois que Jesus manda a multidão se sentar, porque só os filhos comiam sentados, os escravos comiam em pé, então Jesus manda se sentar e ele, aqui Mateus usa os mesmos verbos da instituição da Eucaristia. Deu graças, partiu e dava aos discípulos. Então, este milagre do pão, da multiplicação do pão, é um milagre que nos fala também do pão espiritual, nos fala da Eucaristia. Porque é importante dar a comida, mas recordemos-nos daquilo que vai dizer Deus no Pentateuco: não só de pão vive o homem, como Jesus também vai responder ao tentador. Não é só o pão material que basta, é preciso o pão da Eucaristia, é preciso o pão da palavra, é preciso o pão que é Jesus. É esse o longo discurso que Jesus vai fazer depois do milagre do pão no Evangelho de São João, anunciando que além deste pão material que nós precisamos do pão da palavra, nós precisamos dele, do Senhor Jesus, que é o verdadeiro pão descido do céu, e nós precisamos da Eucaristia na nossa vida. Mas falar neste milagre de Jesus é também recordar sempre o nosso compromisso para com os irmãos necessitados. Não sejamos como os apóstolos, buscando a solução fácil, despedir a multidão, ou onde vamos comprar. Diante de cada irmão necessitado que se aproxima diante dos meus olhos, eu sou chamado também a ter misericórdia, a ter o coração do Senhor Jesus e a ter compaixão. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
paz.